Bom dia, bem-vindos, queridos e queridas alunas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos abordar a questão sobre como coletar dados nas nossas pesquisas, nos nossos estudos. Para coletar esses dados, nós temos alguns instrumentos, não é? Então, por exemplo, um dos instrumentos para a coleta de dados, ir à biblioteca e pesquisar nos livros, não é? É um instrumento de coleta de dados. Outros instrumentos podem ser utilizados, por exemplo, grupos de estudo, formar grupos de estudo, isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a linguagem entre colegas fala muito mais do que a transmissão de um professor. O professor muitas vezes pode saber muito, já viram aquele professor que sabe demais, tem muita prática, mas tem dificuldade para transmitir? Seja qualquer tipo de dificuldade, não tem tanta paciência, ou tem dificuldade na comunicação, ou acha que os alunos já sabem tudo, não é? Então, sempre com a melhor das intenções, muitas vezes essa comunicação fica falha. E os grupos de estudo são muito importantes para o aprendizado do aluno. Um transmitindo ao outro seus conhecimentos, não é? Eu vou contar para vocês que quando eu estudava ainda no ensino fundamental, que naquela época nem chamava fundamental, eu tinha colegas que tinham muita dificuldade e pediam para estudarmos juntas. Então, todos os dias elas saíam das casas delas, vinham até minha casa e estudávamos juntas. E isso fazia um bem maior, era, acho que até para mim, do que para elas próprias, porque ensinando nós vamos aprendendo mais, não é mesmo? Então, essa troca do dar e do receber, não tem ninguém que seja tão pobre que não possa dar, até aquele que acha que já sabe tudo, não é? Então, a troca em grupos é muito importante. Outra forma de coletar dados é por meio de questionários. Para elaborar um questionário, existem algumas técnicas. Primeiro, você vai esclarecer aquele respondente qual é o objetivo do questionário que você está pedindo para ele responder. E depois, as questões simples, objetivas, podem ser abertas ou fechadas, não é? Com respostas de marcar xizinho, ou que a pessoa se pronuncie, escreva, não é? Redija algumas frases. E o mais importante é que depois da sua pesquisa, depois concluído o seu estudo, as pessoas que colaboraram com você tenham retorno do resultado daquele trabalho. Não é? Muitas vezes se esquece desse retorno. É um respeito àqueles que se abriu e acolheu o seu interesse de pesquisa. Né? Depois, outro instrumento muito interessante são as entrevistas. Eu posso fazer entrevistas planejadas. Normalmente, as entrevistas são planejadas com antecedência, você elabora algumas questões, envia a pessoa com antecedência ao respeito, não é? Para não pegar a pessoa de surpresa, e depois, então, bate um papo com a pessoa sobre aqueles assuntos a serem pesquisados. Não é? Temos também outra forma de entrevista, que você não vai realizar a entrevista, mas que você pega publicações, né, em anais, em periódicos, em revistas, em documentos, de entrevistas realizadas com as pessoas, por exemplo, entrevistas sérias, publicadas até pelo site do Vaticano, com o Papa Francisco. Quem é que vai ter, né, a possibilidade
possibilidade de realizar uma entrevista direta, mas muitas vezes entrevistas já foram realizadas e eu posso me valer dessas entrevistas quando sérias, não é? Na sua fonte, na sua origem. Outro tipo de coleta de dados é a análise de documentos, como já falamos, não é? Ir a uma biblioteca, ir a um museu, consultar obras, consultar fotos, consultar exposições. Isso é muito interessante. Estes dias eu estava em Belo Horizonte e me indicaram na sede do CCBB, do Centro Cultural do Banco do Brasil, uma exposição maravilhosa de uma médica que trabalhou em hospícios, e a maravilha que ela conseguia com aqueles internos por meio de desenhos. Então, era uma exposição dos desenhos dos internos e quanto eles se libertaram, não é, de muitas vezes um trauma ou uma neurose até, por meio de um desenho, por meio de uma redação, por meio de uma comunicação que lhes era embotada e que foi possibilitado que pusessem para fora. E nós saímos dessa exposição comentando, meu esposo e eu, como nós aprendemos nessa exposição. Que ideia maravilhosa que abriu a nossa mente sobre a obra desta fabulosa médica chamada doutora Nise, que fez estudos com internos de hospícios e o quanto ela valorizava essas pessoas. Não é? Então, todos nós temos a nossa condição de dar, de contribuir para o crescimento do conhecimento. Espero que a sequência, não é, desses assuntos que abordamos de forma muito simples, muito até às vezes simplória demais, né? Mas dando uma primeira noção a vocês, sirva para a vida de vocês. De nada adianta decorar regras e normas se não servir para a vida e para sermos pessoas cada vez melhores. Que assim eu desejo a vocês. Sejam cada vez melhores no bem a si, ao próximo e a Deus na construção do reino que todos nós almejamos. A construção do reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a todas vocês, a todos e a todas, pela paciência, pelos estudos, pela perseverança. E aqui estamos juntos para continuarmos unidos naquilo que for bom para vocês e para todos nós. Amém. Fiquem com Deus. Muito obrigada.